Olá, gente. Vou falar hoje de Marilyn Monroe. Eu fiz um vídeo muito detalhado sobre ela e o que aconteceu é que o vídeo foi impugnado aqui e se vocês quiserem assisti-lo na íntegra, vocês vão ter que ir lá para o igualmente fora do ar Rumble, fora do ar para todos os que estão no Brasil e quem está no Brasil tem que usar aí uma VPN para poder acessar o Rumble. Basta instalar uma VPN no seu navegador, instale uma extensãozinha, não precisa instalar programa, tampouco programas pagos que acabam se incorporando ao computador, ao sistema operacional. Basta instalar uma pequena extensão que é gratuita. Tem várias opções, então vocês instalem aí uma opção boa, gratuita no navegador e passem a poder acessar o Rumble. Claro que essas VPNs, acho que são poucas que funcionam realmente plenamente, que não dão assim nenhum problema, né? Às vezes as VPNs, como elas direcionam o endereço do IP para outros países, às vezes você vai acessar um site usando a VPN e o site não abre, né? Mas geralmente para poder acessar o Rumble, eu tenho verificado aí que não há muitas dificuldades. Então faço aqui este convite para que vocês vão lá para o Rumble e se inscrevam também lá no Rumble, no meu canal, e passem a acompanhar por meio de uma VPN. E assistam aí o vídeo da Marilyn Monroe ali no Rumble. Bom, já que o vídeo foi impugnado, eu vou falar dela aqui, porque muita gente não acessa o Rumble. Não sei por que motivos, às vezes por, por achar que o Rumble não é tão conveniente, ou por dificuldades às vezes também, né? Porque pessoas que acessam aí por outros meios que não necessariamente um PC ou pelo celular, às vezes assistem pela televisão e não tem como não tem como acompanhar o Rumble por outros aparelhos, né? Mas então por todos esses motivos e também porque muita gente não quer, simplesmente não quer ter o trabalho aí de entrar no Rumble, então é, eu vou aqui tentar, neste vídeo, tentar falar dela e com palavras e com termos, expressões que possam ser aí, passar incólumes pelas, pelas análises algorítmicas aqui, mas também não sei se isso aqui vai passar. Se vocês estão assistindo é porque passou, né? Caso contrário, vou ter que disponibilizar apenas para os membros do canal. Assim como o vídeo aí da Marilyn Monroe, que foi impugnado, está para os membros do canal, porque para os membros eu posso colocar, já que ele não fica em modo público aberto. Então dá para mim torná-lo acessível aos membros. Se for este o caso, só os membros estariam assistindo este vídeo, se acontecer novamente. Mas eu vou tentar aqui falar então um pouco da Marilyn Monroe, porque foi lançado um filme o ano passado, o filme chamado Blonde, loira, né? Blonde, com a Ana de Armas. E foi lançado, ele pode ser assistido na Netflix. E é um filme, é o filme biográfico da Marilyn Monroe, mais bem produzido até hoje, o que mais se aproximou
da vida da Marilyn, e com a melhor, talvez a melhor atuação de todas. A Ana de Armas, ela se transfigurou na Marilyn. Ela tem até fisicamente um tipo físico que se aproxima ao dela. E é claro que com toda a produção em cima, toda a maquiagem, né? Você sabe que Hollywood consegue transformar praticamente qualquer ator, qualquer pessoa que ela queira em qualquer personagem. Uma boa produção consegue fazer isso, né? Eu lembro até que tinha nesses programas dominicais aí, acho que era o Gugu que fazia isso, se não me engano, né? Nesses programas dominicais de anos atrás, tinha um quadro que acho que era no Gugu mesmo, que ele transformava qualquer pessoa numa pessoa glamurosa, numa pessoa estilosa, né? E ele pegava geralmente pessoas que eram moradores de rua ou pessoas muito, muito pobres, né? E pegava, como eu, por exemplo, né? E pessoas feias, assim como eu, né? Eu acho que seria o candidato ideal para ir nesse quadro. Eu cheguei até brincava na época, dizendo assim, nossa senhora, eu deveria me candidatar me candidatar também, né? A, a poder ter esse privilégio aí de ganhar um banho de loja, maquiagem, limpezas de pele, eles faziam de tudo, né? Eles faziam manicure, pedicure, cabeleireiro, limpeza de pele, é, colocavam aí, né, tratamento dentário também para a pessoa, tratamento dentário, oftalmológico, tudo, né? Quer dizer, a pessoa era completamente transformada. A pessoa começava no quadro como um maltrapilho, né? Como uma pessoa em estado de total comiseração e quando ela era apresentada no final do programa parecia um ator, uma atriz de Hollywood, né? Assim, uma transformação impressionante. Então, uma bela produção, você consegue fazer isso. Agora, claro, a Ana de Armas, ela já é fisicamente muito privilegiada, não precisou assim de tanta, tanto balangandã, né, tantos aparatos. Então, ela com alguns toques, ela se transformou na Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe. E ela também é uma excelente atriz, a Ana de Armas. Ela tem saído uma excelente atriz aí, já fez um monte de blockbusters, um monte de filmes que ela saiu bem todas, né? E ela fez até aí um filme, aquele filme esqueci o título aí, das facas, né? Com o James Bond aí, com o Daniel Craig. E ela fez a Bond Girl também no último filme aí do Daniel Craig, né? É, e então ela tem saído muito bem. E ela fez o Blade Runner também, né? Fez o Blade Runner 2049, que ela fez o papel daquela projeção holográfica senciente, né? Que depois acaba adquirindo até ela se torna uma projeção holográfica palpável, né? Palpável graças à tecnologia da Neander, que, que podia fazer com que as projeções holográficas elas se tornassem projeções quase que solidificadas, né? E certamente será uma tecnologia que, que estará disponível aí daqui a alguns anos ou no mais tardar décadas, certo? Quem é que não gostaria de ter uma Ana de Armas, o cara chegar em casa, ligar o aparelho e aparece Ana de Armas, né? Todo mundo vai querer certamente. Bom, então vamos falar aqui do filme Blonde. Mas eu não vou falar do filme Blonde, eu vou falar o que o filme Blonde deixou de falar da Marilyn Monroe, né? O filme Blonde, ele até entrou em vários aspectos perturbadores da vida dela e infelizes, né?
A vida da Marilyn Monroe foi pontuada aí desde que ela nasceu, de uma série de infelicidades tremendas. Para começar, que ela nasce, que ela nasce de uma mulher que não sabia exatamente quem era o pai da Marilyn Monroe, né? É, então a mãe da Marilyn acabou criando-a sozinha, e ela já tinha problemas vários, né? Problemas psicológicos. Ela sofria de problemas psicológicos, transtornos psicológicos bastante sérios, e que foram agravados pelo estado né, dificuldades econômicas, ter que criar a Marilyn sozinha, e, e o pai jamais apareceu, né? Nunca se soube exatamente quem era o pai da Marilyn. O filme especula que poderia ter sido um produtor de Hollywood, né? Então, um produtor de Hollywood ter tido um caso com ela, e esse produtor jamais assumiu, jamais quis aparecer. E o filme inteiro ele fica jogando essa esperança de que o pai da Marilyn vai aparecer, e a Marilyn alimentando uma obsessão, uma quase que doentia imaginária, e ela o tempo todo imaginando como seria o pai, né? O pai vindo assim, quase que como um salvador para ela, aparecendo, e a Marilyn fica fantasiando, né? Ela fica o tempo todo sonhando com esse momento, e o filme inteiro explora isso. Então a Marilyn ela já surge de um lar aí muito, muito, muito precário, uma situação muito precária, que que a tornaria propícia para ser aí uma candidata perfeita para o programa de controle da mente que estava vicejando justamente nessa época. A Marilyn Monroe aparece aí como uma candidata perfeita. Então ela surge de um lar bastante precário, né? E, e, a, a, e a mãe sempre tendo vários problemas para criá-la, né? E manifestando aí sérios distúrbios, a ponto de chegar ao ponto de quase que matar a Marilyn, né? Numa dessas daí. Aliás, eu estou falando Marilyn aqui, mas na verdade o nome dela era Norma Jean, certo? Norma Jean. A Marilyn Monroe adota esse nome como uma persona que ela vai assumir, né? Porque na verdade ela detestava ser chamada de Marilyn Monroe. Esse foi um nome inventado aí por um produtor, é, e que ela teve que assumir. E ela detestava essa persona, né? Ela sempre tentou superar isso, é, tentou ser a pessoa que realmente ela era. E ela sempre dizia que a Marilyn Monroe não era ela. E é engraçado como esse estereótipo, né, da, da, da loira burra, ingênua, pegou nela, assim. Então, pegou a tal ponto que muita gente pensa que a Norma Jean era a Marilyn Monroe, né? A maioria acho que nem sabe que o nome dela era Norma Jean. Jamais chegou a pensar que a Norma Jean era a Norma Jean. Todo mundo sempre viu a Marilyn Monroe como a Marilyn Monroe dos filmes, as personagens dos filmes. Principalmente daquele filme Pecado Moral Lado. Acho que esse foi o personagem que mais grudou nela, e ficou assim, um personagem
indissociável, indefectível. E, bom, vamos aqui falar de maneira mais aqui, cronológica também, né? Então eu estava falando da mãe dela, e o filme mostra a cena ali em que a mãe da Marilyn quase que a mata, né? É, isso foi assim uma situação extrema, porque em várias oportunidades a Marilyn Monroe correu o risco. Marilyn Monroe. Bom, eu vou falar Marilyn Monroe como se fosse ela mesma, né? A gente está acostumado a falar Marilyn Monroe mesmo. E foi a situação extrema, né? Porque ela certamente correu riscos vários, né? Durante a convivência com a mãe perturbada dela. A mãe perturbada dela que, além de tudo, também é, é, você não tinha as mínimas condições de criá-la, na verdade, né? Não tinha as mínimas condições. E depois aí, então, depois que houve esse incidente, a mãe dela acabou internada, né? Uma instituição psiquiátrica, e a Marilyn teve que ser levada para orfanato, né? Ela teve que ir para orfanato, e foi nessas idas para orfanato que ela acabou sendo aí muito maltratada, e acabou sendo, vocês sabem o que, né? Acabou sendo usada aí, e na época, vamos lembrar aqui que hoje a gente fala desses assuntos, e a gente fala aí já dentro de uma situação em que isso é contextualizado como um delito, né, como algo gravíssimo, mais do que um delito, certo? Como um crime gravíssimo. Hoje isso tudo já é, ainda bem, né, a situação toda aí, nós chegamos a, a ter essa conscientização dessa situação, mas a gente vamos lembrar que nessa época isso nem sequer era considerado, né, algo condenável, algo assim, né? Era muito, na verdade, gente, era muito comum, né? Era muito comum esse tipo de situação. Tanto é que o próprio Freud, vocês notem que o Freud jamais escreveu uma linha condenando esse tipo de situação. Veja que é algo assim, um tanto bizarro, não é? O Freud, que lidava com todo tipo de problema psicológico, de distúrbio, é, de desvio, né? Ele jamais abordou esse assunto, né? Jamais. Então, não só não abordou, como me parece que é um texto do Freud em que ele passa pano, né? Ele passa pano em cima disso daí. Então, na verdade, o Freud teria ele como criador da psicanálise, né? Ele teria que ter entrado nisso aí a fundo, mas nunca entrou. E nenhum psicólogo aí na época entrou, fez uma abordagem a respeito, porque isso não era considerado, não, vejam vocês, gente, isso não era considerado algo condenável, né? Bom, o triste é que hoje em dia isso é praticado massivamente aí por muitos, em muitos setores, em muitas instituições e órgãos, e é encoberto, e como hoje é algo que vira escândalo, então eles procuram encobrir ao máximo. A gente sabe, você sabe do que a gente está falando aqui, né? Estamos falando até mesmo aqui de ONU, certo? Isso aí acontece muito nos órgãos, né, dentro da ONU, né? Cada vez que eles ocupam aí, entram em algum país a pretexto de ajudar as populações, acontecem aí uma quantidade exorbitante, né, de casos envolvendo funcionários da ONU, né, para vocês verem que essa gente aí, né, essa gente que está infiltrada desses grandes órgãos aí, o que eles fazem, né?
E pior é indivíduos infiltrados dentro da igreja, né, que fazem isso. É um negócio assim escandaloso. Para não falar aí de casos mais recentes de certos bilionários, né, que comandavam essas redes e envolveram um monte de políticos, gente da linhagem nobre, todos metidos nisso. Algo que já tinha sido denunciado pelo Stanley Kubrick, né, no De Olhos Bem Fechados. Ah, então isso não era considerado algo, algo condenável. Tanto que era, olha gente, eu sei que é dose falar isso, é dose, é muito pesado, mas é uma realidade que tem que ser falada, né? Até mais recentemente, quando isso tudo começou a ser realmente abordado de uma forma direta, né? Direta e a gente já com uma noção, né, a respeito de que isso daí é algo que não pode ser aceito, tolerado. Ah, só que nessas épocas era tão normal assim que assim dentro das famílias, né? Dentro das famílias era muito comum o pai iniciar as filhas, né? Era muito comum isso, gente. E não era sentido como algo é, escandaloso, como algo condenável, como algo que se deveria coibir, né? Não era, não. E assim, é um paradoxo. Não deixa de ser um paradoxo, porque é, se a gente for considerar que as pessoas eram muito mais conservadoras, muito mais católicas, nessas épocas não deveria acontecer isso, mas no entanto, assim, em termos até culturais, né? Culturais, isso não era debatido, não era assunto para ser falado, para ser, né, lidado. Então, ficava por isso mesmo. E vamos colocar aqui também. Claro que as pessoas, não é que as pessoas também não tinham uma noção de que isso era errado, né? É, até tinham essa noção, forte noção. Só que era assim, né? O patriarca da família às vezes fazia isso e ninguém tinha coragem de falar nada, ninguém tinha nem condições nem poder para falar nada, né? Imagina isso acontecendo no meio de famílias muito patriarcais, de sociedades muito patriarcais, com o homem exercendo assim um papel quase que coronelístico, né? É, ver sociedades assim como é que seria. Então não havia nem como, né? Não havia muita reação contra, né? Não que também não houvesse vez ou outra alguma outra reação havia, né? Então era muito comum assim muitas meninas fugirem de casa por causa disso, certo? Era muito comum, né? Até muitas meninas acabavam se casando muito cedo, justamente para fugir dessa situação, né? Pelo menos elas saíam de casa, né? Se casavam muito cedo, às vezes com 15, 16 anos elas se casavam, e pelo menos elas passavam a fazer isso com o marido, né? Conseguiam cair fora da- do pai, né? Conseguia se livrar e pelo menos ela ia viver uma vida um pouco mais independente, um pouco mais distante, né? Não que também ela não acabasse totalmente, totalmente livre de certas situações. Infelizmente a situação da mulher era esta, né? E ainda bem que melhorou nesse aspecto, melhorou muito, né? Melhorou muito. Mas vamos voltar aqui a Monroe, né? Então a Monroe ela acaba numa situação dessa e nesses lares aí adotivos ela foi muito maltratada, como todos que iam para esses lares acabava acontecendo isso, né? É, então é o seguinte, ela tinha a Marilyn Monroe, a Norma Jean nasce em 1926, certo? Aos 11 anos a mãe dela foi internada
numa instituição psiquiátrica e a Norma Jean ficou sob a guarda do Estado, certo? Ela viveu em nada menos do que 11 orfanatos. 11 orfanatos. E o orfanato que ela mais ficou foi no orfanato Holly Grove, em Los Angeles. Orfanato Holly Grove, em Los Angeles. Geralmente, as crianças que não tinham assim mais nenhum lar adotivo também para ir, acabavam nesse orfanato Holly Grove, que devia ser assim, um local muito agradável, né? E a Norma Jean, ela foi, bom, vocês sabem o eufemismo que eu estou usando aqui, né, gente? Eu não posso falar as palavras aí, tem um eufemismo aí, maltratada, certo? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Então ela foi maltratada em vários e abusada, acabei falando, maltratada em três deles, né? E o pior foi que quando ela estava com 11 anos, ela foi adotada aí por um tempo aí, né, pela melhor amiga da sua mãe, chamada Grace McKee. Grace McKee. E seu novo marido aí chamava Irving Silliman. Irving Silliman Doc Goddard. E aconteceu o quê? Aconteceu que esse Goddard aí, né, aproveitando da situação, e a Norma Jean teve que cair fora aí do local. Aí quando ela estava frequentando a escola, ela foi enviada para a casa de sua tia-avó em Compton, na Califórnia. Aconteceu o que lá? Lá um dos filhos da sua tia-avó, né, foi. Um outro incidente mais grave aconteceu quando ela tinha apenas 8 anos. Né? Foi uma noite dessas aí, um inquilino chamado Sr. Kimmel aproveitou-se da situação. Então é o seguinte, a juventude instável, né, e traumática dela fez da Monroe uma candidata perfeita para os projetos de controle mental que estavam sendo desenvolvidos. Geralmente, né, os candidatos ideais para esses projetos de controle mental vêm justamente desses orfanatos. Né? Então é assim, gente, é um negócio realmente trágico. Eu acho que até hoje o negócio não deve ter sido amenizado, entende? Vocês imaginam o que acontece aí com as crianças, né, que caem nesses lares, ficam sob a guarda do Estado. Acho que não tem coisa pior do que você cair ficar sob a guarda do Estado, né? Imagine, gente, o que deve acontecer ainda até hoje. Vocês vejam o que acontece aí nessas escolinhas de futebol, né? Às vezes com o pai lá, que o próprio pai leva lá, mesmo assim, e às vezes o pai, né, acompanham, ficam ali de olho e tal, mesmo assim acontece isso com os filhos, né? Veja o que acontece com as crianças dentro das igrejas, né? Entende? Eu não sei ainda como é que tem pais que tem coragem de às vezes deixar lá o filho, né, confiar nos diáconos, né, confiar nos padres lá, não sei o que, deixa os filhos nas igrejas. Eu não, sinceramente, gente, desculpe, mas eu jamais confiaria, jamais. Bom, antes do estrelato, então, né, antes do estrelato, a Norma Jean adotou o nome de Mona. Ela trabalhou como stripper em uma casa burlesca de Los Angeles. Foi lá que ela conheceu quem? Foi lá que ela conheceu o Enter Sandor de la Vey, certo? O Enter Sandor de la Vey, né? E segundo o Fritz Springmeier, foi lá, o LaVey, foi justamente o LaVey que era um manipulador, que era um sujeito que trabalhava aí para os projetos de controle da mente, e era um manipulador MK, né, MK, e a Marilyn Monroe se tornou aí uma escrava do Anton Sandor LaVey, assim como o LaVey também na mesma época aí, ele também se tornou aí o controlador da Jane Mansfield, certo? Que era uma outra blonde bombshell, né? Exatamente como a Marilyn, era uma outra blonde bombshell,
e muito parecida com a Marilyn. Ela é uma espécie de... A Jane Mansfield, ela surge aí como uma espécie de clone da Marilyn, né? Igualzinha. E assim como a Marilyn, ela também era uma loira falsa, certo? A blonde bombshell, não era loira. Bom, eu não vou poder falar aqui a respeito do que aconteceu com a Mansfield, né? Talvez tenha sido esse um dos grandes motivos do vídeo ser censurado aí. Então, eu não posso falar da Mansfield, o que aconteceu com ela, um negócio assim escabroso que aconteceu com a Mansfield, né? A maneira como é que foi qual foi o destino da Mansfield por ter se envolvido com o LaVey, né? E a Mansfield, ela se tornou uma sacerdotisa da igreja chifruda aí do LaVey, né? Tem até fotos da Mansfield fazendo rituais com LaVey, é um negócio assim escabroso, né? A gente se pergunta como é que, ainda mais, né, mulheres tão bonitas e até inteligentes, né? Tanto a Mansfield quanto a Marilyn tinham QIs altíssimos, né? Contrariando o estereótipo de loiras boas. De boas elas não tinham nada. E era muito talentosa, sem dúvida, né? Claro que, assim, muitas pessoas torcem o nariz para o trabalho de atriz delas, porque elas fizeram, a maioria dos filmes que elas fizeram foram filmes de exploitation, né, chamado sex exploitation, filmes que exploravam elas assim como, né, mulheres objeto, como claro, né? Claro, Hollywood poderia se esperar uma, uma, uma atitude diferente, certo? Os produtores exploravam elas para é, papéis em que elas apareciam como mulheres sedutoras, mulheres que eram assim, cujas belezas, né, de cujas belezas se extraiu o máximo, né? Então eram papéis, geralmente papéis pouco sérios, né? Papéis que também traziam, não eram papéis que traziam status para um ator, assim, um status de que faziam papéis mais exigentes, certo? Bom, só para lembrar que o LaVey foi o sujeito que fez o papel aí daquele, né? Fez o papel do demônio reptiliano de olhos reptilianos no filme O Bebê de Rosemary do Roman Polanski, certo? E o LaVey até foi o conselheiro técnico desse filme aí, viu? Participou de eventos promocionais do Bebê de Rosemary e tal. Bom, então como eu falei aqui, elas tinham muito em comum, certo? Além de delas serem loiras falsas, platino blondes, né, que se chama platino blonde, elas também tinham muito glamour, né, e apelo, sex appeal, né? E ambas também tinham posado para a Playboy, tinham sido playmates. Ambas também tinham tido casos com os irmãos Kennedy, tanto com o presidente John Kennedy quanto com o senador Robert Kennedy. E ambas morreram muito jovens, na casa dos 30 anos. Outra coisa em comum, ambas também eram modelos da agência Blue Book Model. Essa agência Blue Book Model era uma agência conectada com os projetos de controle da mente, né, secretos aí de controle da mente. E foi lá que a Marilyn Monroe, a Norma Jean, se metamorfoseou na Marilyn Monroe, na icônica Marilyn Monroe. Né? Que a Marilyn Monroe, então, como eu falei, ela acabou estereotipada aí no filme Pecado Moral ao Lado, né, de 55, do Billy Wilder, que é aquele filme em que as saias dela se levantam no metrô. Né? Então, a cena aí antológica, muita gente só se lembra desse filme, em relação a esse filme, dessa cena aí. É a cena, talvez uma das cenas mais reproduzidas na história do cinema. Né? Tudo que é publicidade, e nós já vimos essas cenas, né, de publicidades aí, né? Muito assim, uma cena muito imitada e muito referenciada também em outros filmes. Né? Quer dizer, aquela famosa cena em que a Marilyn ela passa por uma das galerias de ventilação no metrô e a saia dela se levanta, né? Que o filme se passa no verão e, o filme todo ela tá sempre procurando um meio de se refrescar, né? E tal, por causa do verão e tal.
E aí ela passa então nessa ventilação e é aquele frisson. Bom, foi logo no ano seguinte desse filme aí, né, foi em 56 que a Norma Jean ela mudou o seu nome de Norma Jean para Marilyn Monroe. Né? O que que isso significa em termos de controle mental? Significa a supressão, né? A supressão de sua persona original, a fim de que agora só a sua alter persona reprogramada existisse. Então é o seguinte, Monroe era a única personagem, a única persona que os controladores queriam que se que existisse, né? Era a persona da Marilyn Monroe. Né? Então, a partir daí, eles passam a controlar a vida da Marilyn, vou chamar de Monroe mesmo, da Marilyn Monroe. Né? Eles fizeram o seguinte com ela. Eles cortaram todas as ligações que a Marilyn Monroe tinha com a sua família, né? Com a sua precária família, né? Mas ela foi totalmente assim, ela ficou totalmente isolada. É, procurava também isolá-la aí de contatos, né, com pessoas que eles não queriam. E tudo isso para que ela não percebesse que ela estava sendo totalmente manipulada. Né? Várias biografias revelaram que a Monroe ela não tinha praticamente nenhuma liberdade pessoal. Toda a agenda dela, né, toda a vida dela era programada. Assim, tudo que ela fazia era de acordo aí com um script, né? Com o script dos programadores e todos os compromissos dela, tudo que ela fazia era tudo praticamente programado sob o pretexto de que ela estava cumprindo contratos, né? Em Hollywood e por aí vai. Então ela também, além disso, a Marilyn também estava em constante vigilância, certo? Anos depois da morte dela, descobriu-se aí uma quantidade enorme de equipamentos de vigilância, né, em uma de suas casas. Isso aí vocês podem ver aí, conferir isso no site Internet Movie Database, o IMDb. Está bem registrado isso no site IMDb. Né? Em 1972, a atriz Veronica Hamill e o marido dela se tornaram os novos donos da casa de Brentwood. Eles contrataram um empreiteiro para substituir o telhado e remodelar a casa. E aí que foi que o contratante descobriu uma escuta sofisticada, um sistema de escutas telefônicas que cobria todos os cômodos da casa. Os componentes não estavam disponíveis comercialmente em 1962, mas eram, nas palavras de um ex-funcionário do Departamento de Justiça, uma questão padrão do FBI. Os novos proprietários gastaram aí uma fortuna para remover os aparelhos de escuta da casa. Né? Vejam que coisa, gente. Bom, aí foi nesse mesmo ano de 1956, que a Marilyn se converteu ao judaísmo e se casou com o escritor e dramaturgo Arthur Miller. Naquele momento, as únicas pessoas na vida de Monroe eram, aliás, no filme ele é interpretado pelo Adrian Brody. E as únicas pessoas da vida de Monroe nesse momento eram, além do Miller, o seu professor de arte dramática, o israelense Lee Strasberg, e os seus psiquiatras, a eslovaca Margaret Hohenberg, a austríaca Marian Chris e o norte-americano Ralph R. Grinson. Essas pessoas, gente, para vocês terem uma ideia, além de serem elas foram as únicas pessoas na vida de Marilyn com quem ela tinha assim contato frequente, tanto que essas pessoas acabaram herdando toda a fortuna da Marilyn. Sozinho, o Lee Strasberg ele herdou 75%, enquanto que Chris obteve 25%. Outra prova do controle excessivo desses doutores da mente na vida de Monroe
é o fato de que seu psiquiatra, o psiquiatra Ralph Grinson, foi quem a encontrou o corpo dela. O que ele estava fazendo na sua casa tarde da noite é uma pergunta. Desconectada aí totalmente então da sua família e dos seus amigos, a Monroe visitava quase que diariamente os terapeutas. Certamente essas sessões aí dos terapeutas não passavam de sessões de programação. Quanto mais essas visitas aumentavam em termos de frequência, mais o estado da Marilyn Monroe piorava. E em um texto que ela escreveu, uma espécie de poema que a Marilyn escreveu, chamado História do Cirurgião, ela descreve estar sendo manipulada pelo seu professor, o Louis Strasberg, e sua psiquiatra, Margaret Hohenberg. Ela também menciona que estava vendo tudo branco, que é algo assim que se refere a uma privação sensorial que as pessoas estão sendo programadas relatam. Bom, é isso aqui eu já não posso falar. E ela se dizia que ela se sentia como uma espécie de boneca vazia. Bom, quem era o Lee Strasberg? O Lee Strasberg, ele se referiu a si mesmo como médico em um livro que ele lançou em 1965 chamado Strasberg no Actor Studio, sessões gravadas em fita. Ele era um professor de arte dramática, mas ele se referiu a si mesmo como médico. Bom, em 1961, a doutora Marion Chris convenceu Marilyn a se internar numa ala psiquiátrica de Payne Whitney, no New York Hospital. Ela foi envolta em um casaco de pele e, usando o nome de Faye Miller, ela assinou os papéis de admissão. Mas rapidamente ela descobriu que ela não estava sendo escoltada para um lugar onde pudesse descansar, e sim para uma sala acolchoada em um hospital psiquiátrico fechado. Quanto mais ela chorava e implorava para deixar ela ir embora, batendo nas portas de aço, mais a equipe psiquiátrica se convencia de que ela era de fato psicótica. Ela foi colocada numa camisa de força e suas roupas e bolsa foram tiradas dela. Ela foi submetida a um banho forçado e colocada em uma roupa de hospital. Então, outro aspecto pouco conhecido aí da vida de Monroe, isso aqui eu acho que não vou poder falar, gente. Eu vou só mencionar rapidamente. É o de suas gestações. Ela teve 2 gestações malogradas. Isso é mostrado no filme de maneira um tanto quanto distorcida. Mostra ali como se ela tivesse tido apenas simplesmente problemas na gestação, e ou ela tivesse até mesmo feito uma escolha por imposição ali do trabalho, né? Ter que fazer filme, etc. Ela teve que se livrar aí de um dos bebês. Bom, isso aqui eu não vou poder falar, né? Por favor, aí quem quiser saber os detalhes, assistam o vídeo completo. E tem até umas fotos que eu coloco nesse vídeo aí, de fotos que foram tiradas no dia 8 de julho de 1960 por Frida Hall, uma amiga de Marilyn, que mostra a Marilyn nitidamente grávida, né, com uma barriga bastante proeminente. Essas fotos, elas foram... Bom, ela estaria grávida do ator Yves Montand, né, do ator Yves Montand, com quem ela havia acabado de contracenar no filme Adorável Pecadora. Mas só que na época ela era casada com o Arthur Miller, certo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: essas fotos aí, elas foram compradas em 1962 por Tony Michaels, um vizinho de Hall, que pagou $2.240 pelas fotos, certo? Então, segundo essa amiga também, a Marilyn havia perdido o bebê aí, né, por seus problemas. Ela tinha vários problemas para engravidar e também para depois de gestação, problemas de gestação que obrigavam ela, né,
a submeter a situações que ela teria que se livrar do bebê. Oficialmente, essa gravidez jamais foi confirmada. Bom, vocês lembram daquela cena, né? Aquela cena insólita, uma cena tão insólita quanto constrangedora, que é aquela cena que a Marilyn está cantando Happy Birthday, Mr. President, para o John Kennedy no dia 19 de maio de 1962, né? Ou seja, poucos meses antes dela passar dessa para melhor. Lembro que a Monroe canta para o presidente com uma voz abafada, muito sensual, enquanto usava um vestido colante, sem nada por baixo. Esse evento foi uma demonstração assim pública, né? Pública de uma pessoa programada, né? Programada aí, né? Pelo projeto Monarca, certo? No livro Marilyn e JFK de François Forestier, conta-se que Marilyn teve casos com pelo menos 15 celebridades, como o diretor Elia Kazan, com o ator e cantor Frank Sinatra, com Marlon Brando, com Yves Montand, né? Além de mafiosos e maridos, como Joe DiMaggio, jogador de beisebol. Joe DiMaggio, que aparece no filme aí também, que é mostrado, né? Que assim, no começo era muito carinhoso com a Marilyn, muito compreensivo, aí depois quando viu a Marilyn fazendo o filme O Pecado Mora ao Lado, ele estava ali assistindo no momento da cena, né? Quando estavam fazendo a cena da Marilyn tendo seu vestido erguido, ele ficou chocado com aquilo. Assim, ele não aceitava que a Marilyn fizesse esse tipo de papel, e naquele momento o casamento acabou. Ele até deu uns sopapos na Marilyn e tal, né? Então, segundo o Forestier, a relação com o presidente Kennedy, a quem conheceu quando este era senador ainda, né? A Marilyn teria conhecido o Kennedy antes dele se tornar presidente, quando ele era senador ainda. E casado, obviamente, casado, né? Casado. E acontece que essa relação durou 6 anos, ok? Casado com a Jacqueline Kennedy, né? Depois Jacqueline Jonas. Curiosamente, gente, tem uma outra biografia aí da Marilyn Monroe chamada My Little Secret, escrito por Tony Jerris, em que o Tony Jerris revela que a Marilyn, ela também teve casos com mulheres, certo? Uma dessas mulheres foi a Jane Lawrence, que foi a primeira a criar um fã-clube para a Marilyn, né? A Jane Lawrence contou aí para o Tony Jervis que quando ela era muito jovem, a Marilyn era 13 anos mais velha que ela, a Marilyn a seduziu, vejam vocês, certo? Bom, nos últimos meses de vida, a Marilyn estava sentindo puro terror primal, certo? Uma sequela do trauma causado pelo controle mental, certo? Isso é algo bastante comum, tá? Deixa eu só voltar aqui a um aspecto aqui. Eu acho que eu deixei de falar aqui eu deixei de falar aqui um pouco mais do Lee Strasberg, né? Só para complementar, eu esqueci de falar que o Strasberg, ele é considerado o pai do método, um sistema de representação da dramaturgia que inspirou legiões de grandes atores americanos. Em 1949, ele começou uma longa carreira de professor no Actors Studio, o famoso Actors Studio, né? Onde se tornou diretor artístico e revolucionou os métodos de ensino de representação, levando ao auge a reputação de qualidade da instituição. Entre seus pupilos estiveram atores como Marlon Brando, James Dean, Paul Newman, Al Pacino, Robert De Niro e Dustin Hoffman. Curiosamente, Strasberg interpretou o mafioso Hyman Roth no filme The Godfather Part 2, o Poderoso Chefão 2, de 74, dirigido pelo Francis Ford Coppola. Certo. Lembrando aí que foi ele que herdou 75% da fortuna da Marilyn Monroe, vejam vocês, né? E ele, como professor de artes dramáticas, ele estava ligado aos projetos de controle.
certamente deve ter programado muitos outros atores também. Então ele aproveitava esse trabalho aí de ensino dos atores, né, de professor de arte dramática, para certamente doutrinar muitos desses atores, né, também, para também programá-los mentalmente, em maior ou menor grau. Ah, o último filme da Marilyn, né, no último filme da Marilyn, chamado The Misfits, que no Brasil se chamou Os Desajustados, foi o último filme dela. Ela encarnou uma recém-divorciada chamada Roslyn Tabor, cuja condição psicológica oscilante entre eufórica, deprimida e perturbada era quase em tudo condizente com a sua própria naquele momento, tanto que em muitas cenas ela parecia estar interpretando ela mesma. Essa personagem foi criada sob medida pelo roteirista do filme, que era ninguém menos do que o seu ex-marido, Arthur Miller, já separado nessa época dela, que certamente a conhecia muito bem e por esse motivo inseriu vários traços autobiográficos. O filme foi rodado em 1960, dirigido por John Huston, né? John Huston, que para mim um dos maiores diretores, eu coloco aí um dos 10 maiores diretores de todos os tempos, né? Um monstro, John Huston. Só para citar aí, em 1941, John Huston ele fez o filme Relíquia Macabra, ou Falcão Maltês, né, que foi um filme que criou, né, se não criou, consolidou o gênero noir, de detetive e tal, né, com Humphrey Bogart. Foi esse filme assim, eu coloco esse filme também entre os 10 maiores da história do cinema, um dos meus preferidos. E em 1975, o John Huston filmaria o filme Pedreiro aí, bem pedreiro, chamado O Homem que Queria Ser Rei, né, com o Sean Connery e com o Sean Connery e Michael Caine, um filme maravilhoso, né, com o Christopher Plummer também, um filme maravilhoso aí que eles vão para o Cafiristão, né, e vão querendo, com a ideia de que chegar no país eco lá chamado Cafiristão, eles iriam se tornar reis, iriam se apropriar das riquezas locais, e acabam chegando lá, descobrem que o Alexandre o Grande havia estado no local e havia várias inscrições pedreiras ali, monumentos pedreiros, indicando a presença do Alexandre o Grande no local e a presença também dos pedreiros. E, bom, o filme é fantástico, você tem que ver esse filme aí. E esse filme The Misfit, né, Os Desajustados, não foi um sucesso comercial, mas foi aclamado pela crítica, principalmente pela soberba performance do trio de atores. O trio de atores, que por coincidência, né, incluindo a Marilyn, acho que foi o melhor papel da Marilyn no cinema, sem dúvida nenhuma. Foi a melhor interpretação dela e um papel que ela pôde se livrar, pelo menos, aí da pecha, né, do estereótipo de loira burra, porque foi um papel realmente que exigiu muito dela, um papel dramático. Não que ela já não tivesse feito algum desses papéis também, né? Ela havia feito no filme Niágara, um filme bem dramático aí, né? Bom, por coincidência, alguma maldição associada ao filme, à exceção do ator Eli Wallach, todos os atores teriam o mesmo fim precoce de Marilyn. Olha que curioso. O Clark Gable, ele sofreu um infarto e morreu logo depois das filmagens aos 59 anos. E o Montgomery Clift, ele morreu poucos anos depois, em 1966, aos 45 anos, em decorrência do abuso de álcool e drogas. No dia 23 de junho de 62, né, então tudo estava acontecendo aí nessa época, né, nesse final de vida dela. Apenas 6 semanas antes de ser encontrada passada, Marilyn pousou para o que seria a sua última sessão de fotos com o fotógrafo Bert Stern, da revista Vogue. A sessão de fotos foi regada a grande quantidade de álcool. Há rumores aí que até que a Marilyn e o fotógrafo ficaram íntimos e tal, né? E essa sessão aí, lembrando, foi logo depois dela ter perdido o filho, do divórcio com Arthur Miller, da internação, né? Da internação forçada nesse hospital psiquiátrico e muitos outros abusos que ela sofreu, né? Que ela vinha sofrendo. E nessas fotos aí do Stern, ela coloca um X em cima das fotos, muito curioso. Então, né, em todas as provas fotográficas, né, dos originais fotográficos que ela teve acesso, ela pegou e ela foi convidada a escolher as fotos que ela queria,
e as fotos que ela não queria colocava um X, fotos que ela reprovava um X em cima. O que é muito curioso é que esse X que ela colocou nas fotos, em cima das fotos, é um X em forma de cruz, né? Em forma de cruz. Como que ela tivesse prevendo que a vida dela não ia durar muito, e prevendo ou sabendo, né? Ou já sabendo o que iam fazer com ela. Bom, gente, aí o que aconteceu? O que aconteceu é que no dia 5 de agosto de 62 ela foi encontrada por seu psiquiatra, o já citado Ralph Grinson, no quarto dela, sozinha. E claro que a morte dela, né, foi classificada imediatamente como auto-infligida ou decorrente de remédios aí que ela havia tomado. Calmantes, né, para dormir, pílulas para dormir, aquela história de sempre. Bom, o que aconteceu é que o Jack Clemons, o primeiro oficial da polícia de Los Angeles, que investigou o caso, ele sempre acreditou, sempre defendeu até o final da vida dele que a Marilyn havia, na verdade, sido morta, certo? Muitos outros detetives chegaram à mesma conclusão, mas, assim, de uma maneira dessas aí que a gente conhece bem. Oficialmente, tudo isso até hoje é considerado como uma morte natural, vamos chamar assim, certo? Bom, 3 pessoas estavam presentes na casa de Monroe no momento que isso aconteceu. A governanta, a Eunice R. Murray, seus psiquiatras, o Grinson e a Hyman Engelberg, né? E foi o Grinson que chamou a polícia, mas ele demorou 1 hora para fazer isso. 1 hora. O comportamento aí de todos os 3 na cena do crime, na cena aí do caso, foi considerado como errático, certo? Bom, todo o quarto foi limpo, né? Assim que a polícia chegou, eles limparam. Não, peraí. Ratificando, o quarto foi limpo pela empregada e os lençóis foram trocados por ela. Havia vários frascos de comprimido no quarto, mas não havia água. Um copo mais tarde foi encontrado no chão, mas não estava lá quando o quarto foi inspecionado da primeira vez. O horário da morte foi alterado várias vezes para coincidir com os testemunhos. A principal testemunha e a mais suspeita, a governanta Eunice R. Murray, ela deixou os Estados Unidos e nunca mais foi interrogada novamente. Conveniente, não? Bom, o que aconteceu com a Marilyn se encaixa no perfil de um típico, você sabe o que, né? Isso aconteceu, já havia acontecido com outros antes dela e passou a acontecer assim com uma frequência avassaladora depois dela, com muitos outros atores e artistas de Hollywood. Quando a programação, né, certamente isso aconteceu por quê? Por que ela foi eliminada? Por que ela foi cancelada? Porque a programação dela começou a quebrar, começou a perder o efeito. Isso acontece com todos os que são programados, né? Depois de um tempo, essa programação vai perdendo a força, o efeito. E eles passam a se lembrar, né? Se lembrar e tal. Bom, foi aí que decidiram jogar a Marilyn para fora do trem da liberdade, entre aspas, é um termo usado aí pelos programadores, para cancelá-la, né? Então ela foi cancelada. Então foi isso, gente. A Monroe, ela dizia uma frase que era o seguinte: Hollywood é um lugar onde eles te pagam $50.000 por um beijo e 50 centavos pela tua alma. Ok? Então, gente, vocês podem ler essa matéria completa no meu Patreon, certo? No meu Patreon, se você se tornar meu patrono lá, você vai ter acesso a essa matéria completa e centenas, a mais de 500 postagens inéditas. E vocês podem assistir então esse vídeo, o vídeo que eu fiz completo, sem nenhum tipo de restrição, no Rumble. Ok? Então é isso aí, gente. Então espero que esse vídeo aqui consiga passar incólume. E se passou, muito obrigado por terem assistido. Valeu, um abraço. E dê um like, compartilhe
inscrevam-se, tornem-se membro, me sigam nas minhas redes. Valeu, gente. Obrigado aí e até a próxima. Valeu.